Fala galera, para valer. Não sei se pegou o primeiro Fala Galera, vamos para o segundo Fala Galera, vamos para o terceiro Fala Galera, Fala Galera! Valendo, começou agora então a gravação da segunda aula sobre exercícios de transformação gasosa, sejam elas isotérmicas, isobáricas ou isocóricas. Eu vou deixar no final dessa aula o link da aula anterior, que foi a aula sobre resolução de exercícios sobre transformações gasosas, e também o link da aula inicial sobre transformações gasosas dessas três principais, em que a temperatura, a pressão ou volume permanecem constantes. Lembrando sempre vocês que nessas transformações gasosas, a fórmula que eu vou utilizar, deixa eu pegar aqui a canetinha, vai ser P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Ademir, o exercício fala que a temperatura não muda, tira o T. Ademir, o exercício fala que o volume não se altera, tira o V. Ademir, o exercício fala que a pressão permaneceu constante, tira o P. Ademir, o exercício fala que todo mundo mudou, deixa todas as grandezas, pressão, volume e temperatura. Se a temperatura for constante, isotérmica. Se o volume for constante, isovolumétrica ou isocórica. Se a pressão for constante, isobárica. Tranquilo? Página 47, atividade. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume... Vou colocar aqui do ladinho, para não se perder. Peraí. Ocupa um volume de 600, o balão, volume inicial 600 litros e a temperatura inicial 27 graus Celsius. A gente está cansado de saber que nesse tipo de exercício de transformação gasosa eu uso a escala absoluta em Kelvin, ok? E basta eu pegar 27 e somar com 273, que eu vou ter então 300 Kelvin, ok? Ao ser resfriado a 7 graus Celsius, então a temperatura número 2 cai para 7 graus. Então 273 mais 7, 280 Kelvin. O balão sofre uma contração, ele sofre então uma diminuição de volume. O volume final vai ser menor. Qual é o volume dessa contração em litros? Percebe que ele não fala nada em pressão, ele não diz nada, então tu considera que essa transformação foi isobárica. Ele botou ali embaixo, considere que o gás não se liquefaz. Claro que se o gás se liquefazer a 7 graus Celsius, que foi a temperatura de resfriamento, eu não tenho mais uma transformação gasosa. Uma transformação gasosa é quando um gás altera uma das suas grandezas, mas continua gasoso, né? Se fosse, eu teria uma condensação ali, uma liquefação, que era a passagem do gás para o líquido. Então eu vou esquecer, P1 não tem, então fica V1 sobre T1 é igual, deixa eu botar para cá se precisar, é igual a V2 sobre T2. Volume inicial 600 litros, temperatura inicial 300 Kelvin. Volume final ele está me perguntando, temperatura final 280 Kelvin. 273 mais 7. 600 dividido por 300 vai dar 2. V2 é igual a 2 vezes 280. O volume final vai ser igual a 560 litros. Deixa eu ver se ele pede o volume qual o volume da contração, né? Vamos ver interpretação de texto. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume de 600 litros a 27 graus Celsius. Ao ser resfriado, o balão sofre uma contração. Qual é o volume da contração? O volume da contração é igual a 40 litros, certo, pessoal? Ele tinha 600 e ele contraiu para 560. Então, o volume que contraiu foi de 40 litros. O volume final é 560, mas o volume da contração é de 40 litros. Tranquilo? Atividades. Os frascos a seguir, de mesmo volume, contêm a mesma quantidade
Por quantidade em química, vocês vão sempre lembrar da palavrinha mol. Então, a quantidade em número de mols em cada um dos frascos é igual. O primeiro está a 273, 0 graus Celsius, 7 graus Celsius e assim por diante. Qual deles tem a menor pressão? A gente sabe que, aumentando a temperatura, eu vou aumentar a pressão. São grandezas diretamente proporcionais. Então, em qual deles tem a menor pressão? Naquele que for a menor temperatura. Então, o frasco número 1, aquele que está com menor temperatura, é isso, né? Mais frio estando o gás, menos ele consegue expandir. Como a parede é rígida, não tem para onde expandir e aumenta a pressão. Entenderam? Se você põe um balão perto de uma chama, ele vai aumentar de volume até estourar. Se a parede é rígida, ele não tem que aumentar o volume, porque já a parede não se estende. Então, todo o fornecimento de temperatura se transforma em aumento da pressão interna. Quanto mais quente, maior a pressão. Então, o frasco número 1, que é o mais frio, tem a menor pressão. A pressão de 6 atm. Vou botar aqui então do ladinho, espera aí. Então, a pressão inicial é de 6 atm. E a temperatura inicial é de 900 Kelvin. Certa amostra gasosa sofreu a transformação isocórica. Transformação isocórica é aquela transformação em que o volume permanece constante. Então, daquela equação que eu mostrei no primeiro slide, tira o V. Fica, então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Já que a equação era P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Como é isocórica, isovolumétrica, tira o volume, não se altera. Até sua temperatura se reduzir pela metade. Então, a temperatura final vai ser do quê? 450 Kelvin. Qual vai ser, então, a pressão final? A gente faz pelo cálculo e depois vê a lógica do exercício. Pressão número 1, 6. Temperatura número 1, 900. É igual pressão número 2. Temperatura final, 450, que era a metade da temperatura inicial. P2 vai ser igual ao quê? 6 vezes 450 sobre 900. Corta, corta. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. 6 sobre 2, 3 atm. Lembra da lógica do anterior? Pressão e temperatura. Dobrando a pressão, dobra a temperatura. Reduzindo a temperatura, reduzindo a metade, a pressão também reduz a metade do valor inicial. Estão acompanhando? É bem simplesinho. Ah? Em um dia de inverno, supõe-se frio, colocou-se uma amostra de ar nas condições normais de temperatura e pressão. O que significa isso? A gente já viu bastante vezes que CNTP é a sigla para a condição normal de temperatura e pressão. Temperatura 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Pressão 1 atm, uma atmosfera padrão. Então, você leu a sigla CNTP, que é a abreviatura para condição normal de temperatura e pressão, você já sabe que nesse experimento a temperatura era de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, e a pressão de uma atmosfera. Qual será a pressão? Então, esse aqui é a temperatura inicial, essa aqui é a pressão inicial. Qual será a pressão dessa amostra? Qual que será a pressão? É o P2. Após ser transportada no mesmo recipiente
para um ambiente de 60 graus Celsius. Temperatura número 2 igual a 60 graus Celsius, mais 273. A temperatura final vai ser igual a 333 Kelvin, certo? 273 mais 30, 303, 333 Kelvin. Ele não falou no volume, falou em V, tem litros aí, alguma coisa? Não. Então, ele está dizendo que é como se fosse, por exemplo, um extintor de incêndio, em que a parede é rígida, então a transformação isocórica, não há alteração de volume. Então, tira o V da equação, P1V1 sobre T1. Então, fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Vocês esperam encontrar um P2 maior ou menor do que o P1? Ademir, a temperatura inicial era 273. Depois ela subiu para quanto? Para 333. Se ficou mais quente, aumentará a pressão dentro do cilindro. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. P1, 1 atm. T1, 273. Vai ser igual a P2 sobre T2, que é 333. P2 é igual a 333 dividido por 273. P2 é igual a 333 dividido por 273 igual a 1,2019 atm. Ficou mais quente, a parede não se deforma, é isovolumétrica, a pressão aumenta. Tranquilo? Vamos para encerrar? Vamos no últimozinho para fechar esse assunto, chave de ouro. Determinada massa de gás hélio ocupa um volume de 12 litros. Então vamos colocar aqui, volume de 12 litros. Então eu vou colocar o volume inicial é igual a 12 litros. Há uma pressão de 3 atm. Então a pressão inicial é de 3 atmosferas. E 27 graus Celsius. Temperatura inicial, eu já não vou colocar nem 27, né? 27 mais 273, eu vou ter quanto? 300. Certo? Qual será o volume ocupado? Então, ele quer saber qual será o volume final ocupado pela mesma massa gasosa quando a temperatura atingir 327 graus Celsius. Puta, foi para 327. Mais 273, 10 vai 1, 10 vai 1, 600. A temperatura final foi para 600 Kelvin. Aí, ela dobrou a temperatura. E a pressão diminuiu para 2 atm. Percebe que esse é um exercício que todo mundo está mudando, né? Não teve ninguém constante. Então eu vou ter que usar a formulazinha completa das transformações gasosas. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Pressão inicial, 3. Volume inicial, 12. Temperatura inicial, 300. É igual P2, 2. Volume final, não sei. Temperatura final, 600. Ok? Então, eu vou ter aqui 3, eu vou ter 2 vezes 300, eu vou ter 600 V2 é igual a 36 vezes 600. Tranquilo? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 300, que dá 600. Aqui eu vou ter 36 vezes 600. 600 daqui, 600 de lá, eu corto. V2 é igual a 36 litros. Tranquilo? Então, olha só. Pela temperatura, era 300 e foi para 600. Dobrou a temperatura, dobraria o volume. Então, iria para 24.
mas ainda reduziu a pressão. Então eu vou ter um adicional pela redução da pressão, entendeu? Então eu reduzi a pressão e ainda aumentei a temperatura. Então o balão vai aumentar bastante o seu volume, alcançando um volume final de 36 litros. Fechou, galera? Tranquilo? Encerramos então esses cálculos envolvendo transformações gasosas. Agradeço vocês a atenção. Tamo junto sempre. Até a próxima videoaula, professor Ademir. Beijão, fui!